A palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa. Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentá-la, a si e à Comissão de Finanças. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da nossa Comissão de Economia. Não o vejo aí, se calhar foi preparar alguma intervenção. E também a equipa, o Sr. Ministro e a restante equipa ministerial. E queria começar por dizer que nesta Comissão, creio que, para além das questões que têm a ver com a discussão mais genérica das escolhas essenciais que este orçamento e que o enquadramento político e económico deste orçamento motiva a discussão genericamente, do ponto de vista das contas externas, dos seus equilíbrios estruturais mais relevantes ou dos desequilíbrios estruturais mais relevantes e do contexto macroeconómico em que se insere, creio que nesta Comissão valia a pena era tentar focarmos sobre as áreas em que o Ministro e a sua equipa têm capacidade e responsabilidade também de intervenção, sobretudo em matéria de orientações de política económica e de medidas de política económica que se podem aqui discutir. E eu começo exatamente pelo ponto em que o Sr. Ministro acabou, que tem a ver com o sistema financeiro português e os riscos que atualmente existem, que pairam sobre o sistema financeiro nacional. É sabido que os desequilíbrios no sistema financeiro que explodiram na altura da grande crise de 2008 e 2009 à escala internacional não estão ainda suficientemente resolvidos dentro do sistema financeiro nacional e que é sabido também que essa falta de consolidação do sistema tem levado a uma desnacionalização de uma parte significativa do setor financeiro e um aumento do risco para que outros bancos de outras economias, de outros países, tomem conta do sistema financeiro nacional. E o Sr. Ministro disse que era extremamente importante, nesta fase, digamos, de desenvolvimento da economia portuguesa, dominar os instrumentos de crédito e de financiamento das empresas, e eu não estou a ver que isso seja possível, quanto mais for aberto ao o sistema financeiro a ser tomado, ou poder ser tomado, por instituições financeiras internacionais e por grupos financeiros internacionais. Quanto maior for essa abertura, quanto maior for essa, passa a expressão, invasão de capitais estrangeiros no sistema financeiro nacional, menores serão as capacidades dessa alavancagem poder ser feita segundo o interesse nacional. Portanto, nós temos aí em cima da mesa o futuro do novo banco e a forma como é que o novo banco se pode inscrever nesta necessidade de salvaguardar graus de liberdade de intervenção do país no sistema financeiro nacional, e gostaria de começar por perguntar ao Sr. Ministro qual é o entendimento que o Governo pode já adiantar relativamente a esta matéria, a possibilidade de poder, como disse o Sr. Ministro e bem, utilizar atualmente as várias dimensões do sistema financeiro nacional e poder utilizá-los com mais proveito para fazer chegar à economia as linhas de crédito e as orientações de crédito que o Governo entende desenvolver. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com com o facto de este orçamento, evidentemente, incomodar muito a direita, porque ele constitui uma nova fase na travagem do processo de empobrecimento das famílias e da economia, que foi prosseguido sistematicamente ao longo de 4 anos no nosso país. Esse processo de empobrecimento das famílias e da economia foi, ou começa agora a ser invertido neste orçamento, através de uma política de rendimentos e preços que procura eliminar, pelo menos, os aspectos mais gritantes desse processo de empobrecimento e procura também repor
os níveis sociais mínimos de uma procura que possa sustentar de alguma maneira, como disse o Sr. Ministro e bem, como um fator que apoie o processo de crescimento económico mais geral. Esse foi o aspecto mais importante deste aspecto macroeconómico mais importante que nós queremos relevar neste orçamento. Evidentemente que a direita não gosta muito de ouvir, porque o que a direita gostaria era que o processo de empobrecimento fosse prolongado o mais possível no tempo, para que os rendimentos das empresas astronómicos que algumas das empresas, grandes empresas, têm em Portugal, pudessem continuar a subir, como por exemplo a EDP, que em 2014 apresentou o maior resultado líquido de sempre, 1.000 milhões de euros de resultados líquidos positivos à conta desse processo de empobrecimento e de destruição criativa que a direita desenvolveu ao longo de 4 anos. Nesse processo de destruição criativa, a direita tem invocado bastante as virtudes do modelo exportador da economia. Só que esse modelo exportador tem alguns pés de barro. Os 4 anos de governo do PSD-CDS aceleraram esse processo de destruição do sistema produtivo nacional. Essa foi a contrapartida de apostar tudo no sistema exportador. As políticas de austeridade e a quebra muito acentuada do investimento, que chegou a ser de 55% no caso do investimento público, agravadas pelo fecho do crédito às pequenas e médias empresas, produziram um recorde de falências e de encerramentos, como aqui já foi referido. A redução da produção traduziu-se numa clara diminuição das fundações da criação de valor, na destruição de trabalho qualificado e no aumento da dependência das importações, só disfarçada pelo esmagamento da procura interna. Foi a política de destruição criativa, assente na privatização de empresas estratégicas e na redução do consumo interno, que explica este esmagamento da procura interna. Por outro lado, uma reconstrução produtiva do país, o governo de direita apostou na atração do investimento direto estrangeiro numa agenda clara de apropriação dos recursos nacionais. Por outro lado, o crescimento das exportações assentou na promoção de baixos salários e na retração económica, o que claramente é insustentável no longo prazo. O Bloco de Esquerda considera que uma agenda de crescimento sustentável e socialmente justo passa, assim, por um corte radical com estas políticas e por uma agenda para o investimento, a produção sustentável e a criação de trabalho decente e de emprego decente. Em primeiro lugar, reafirmamos que com este orçamento se garante que não há mais privatizações de setores estratégicos nacionais. Contudo, não queremos deixar de assinalar que consideramos ainda insuficiente a margem financeira para políticas de investimento na economia. O investimento que se vislumbra está essencialmente baseado no programa Portugal 2020 e na antecipação das suas verbas. Por outro lado, no próprio relatório do orçamento, eu vou já terminar, Sra. Presidente. Já terminar. Por outro lado, no relatório no capítulo da economia, é bastante pobre aquilo que se dedica a uma necessidade que é aceito por todas as forças políticas, da direita à esquerda, que é a necessidade da reindustrialização do país. E eu surpreendo-me que isso nem sequer seja referido aqui no relatório do orçamento, e gostava de perguntar ao Sr. Ministro se essa reindustrialização do país não é condição essencial para corrigir alguns dos desequilíbrios macroeconómicos que se notam hoje em dia no sistema produtivo nacional. Obrigado.